amiga e amiga que acompanha a TV Câmara, mais um programa Cidadania, o seu programa sobre o cidadão e seus direitos, sempre tratando de assuntos polêmicos, de assuntos relevantes sobre o aspecto social, de forma que você possa, na prática, ser efetivamente o cidadão, cobrando de quem quer que seja os seus direitos. Essa é a tônica do programa Cidadania, um programa pensado para você, sempre referenciado em você e feito por você também. A gente sempre traz temas que você indica, que você interage com a gente. O programa exibido pela sua TV Câmara, reproduzido pela TV Gazeta RN também, não é? No site que você já conhece, novoeleitoral.com, um site de notícias, um site de opinião, um site de conteúdo, um site de luta contra a corrupção, e é na linha da efetiva cidadania. Tem cursos gratuitos, cursos da linha social, cursos relacionados inclusive à chamada Universidade do Vereador. Muito importante esse perfil do político mais próximo do cidadão, que é o vereador. Você encontra lá todos esses cursos de eleitorais, todos disponibilizados, inclusive de graça, um ou outro só, para a manutenção do nosso Instituto Novo Eleitoral. E aí, Joyce? Olá, Erval. Olá, você que assiste ao Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. E como o Erval mesmo falou, o programa é feito por você. Então nós estamos aqui para escutar você, saber a sua opinião e construirmos juntos esse canal que é de cidadania. Você pode interagir conosco através das nossas redes sociais, vai aparecer na sua tela o número do nosso WhatsApp, você pode adicionar, é o 999059769. Nós temos também o Facebook do programa Cidadania e temos o Twitter, que é o Cidadania_TVC. Então você pode enviar através das redes sociais o seu comentário, a sua dúvida, a sua sugestão de tema para os próximos programas. Nós estamos aqui para escutar você. E hoje nós vamos trazer um tema, Erval até já falou, e nós trazemos às vezes temas polêmicos, mas a nossa preocupação é levar até você conhecimento dos mais variados temas e sempre abordando o aspecto jurídico para que você fique cada vez mais informado e consciente dos seus direitos e também dos seus deveres. E como aí esse tema que nós vamos trazer hoje está bem em pauta, né, digamos assim, ele é bem atual, porque apesar de ser previsto na Constituição Federal, que é de 88, nós parece que temos aí uma situação inédita no Brasil, né? E isso sempre que acontece acaba acarretando dúvidas e instigando a população para saber mais, para conhecer mais sobre o tema. Então nós vamos trazer hoje, né, o nosso convidado para debater sobre a intervenção federal. Verdade, Joyce. A intervenção federal, que a gente nunca pode deixar de trazer essa realidade, uma realidade bem diferente. É como se fosse, como a gente passasse a viver no estado de exceção, por uma coisa muito simples, porque a necessária, vamos dizer, e salutar República Federativa do Brasil com a autonomia, com a independência entre os entes, essa autonomia é flexibilizada. O que a gente percebe é que essa união entre os estados, municípios, com essa independência plena, ela deixa de existir. Justamente porque há uma suspensão temporária dessa autonomia em situações específicas, pontuais, como, por exemplo, se deu agora no caso que nós vamos trazer. Na realidade, o nosso expert vai pontuar, com certeza, outros casos também, porque foi uma intervenção parcial, setorizada, mas que indiscutivelmente é uma situação anômala, ou seja, há algo de diferente dentro da nossa República Federativa do Brasil. Por fim, a gente ressalta também que a intervenção federal diz respeito justamente a essa atuação, Joyce, da União sobre os estados e sobre o Distrito Federal. E também nós temos uma outra espécie de intervenção, que na verdade é a mesma coisa, não é? O que a gente chama de paralelismo das formas. Nós podemos ter uma intervenção estadual, onde aí o Estado vai intervir em um dos seus municípios. Então, a gente vai discutir isso bem direitinho, né, Joyce? Pois é, e outra possibilidade da União intervir seria se o Brasil tivesse atualmente territórios federais. Muita gente desconhece, Erval, mas além do distrito, dos estados e dos municípios, a República Federativa do Brasil ela poderia ter ainda os chamados territórios federais. Fazendo uma comparação, é como se fossem estados da União. Então, se por acaso o Brasil viesse a ter algum território,
A União ela poderia intervir, além dos estados, além dos municípios, do Distrito Federal, poderia intervir também nos municípios localizados nesses territórios federais. Mas, como no Brasil não há atualmente, a atuação e a intervenção da União ela se restringe aos estados e ao Distrito Federal, enquanto os estados também podem intervir nos seus respectivos municípios. E hoje nós vamos falar especificamente sobre a intervenção federal. Mas de uma forma geral, de uma forma ampla, de uma forma conceitual, essas mesmas regras que nós vamos tratar aqui hoje, elas também se aplicam à intervenção estadual, né, Rivaldo? Verdade, com certeza. É como eu falei, né? A ideia do paralelismo da forma, do princípio da simetria, que o nosso convidado, né? Que eu, evidentemente, estou todo já para anunciar, mas vou logo dar uma pista, né? Um colega meu direto, né? E vocês vão adorar, porque o cara entende verdadeiramente de direito constitucional, que é a essência de todo o direito, né? Eu sempre digo que o que está na Constituição deve se irradiar necessariamente sobre todos os outros ramos. E justamente essa Constituição, Joyce, que eu vou trazer algumas situações aqui para situar como a gente sempre traz nesse primeiro bloco. As situações, por exemplo, que podem dar ensejo a essa intervenção, em linhas gerais, são, vamos lá, primeiro, manter a integridade nacional, tá? Repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da federação em outra, por termo a grave comprometimento da ordem pública. Alguém já deve dizer, opa, parece que é por aí, né? Começa, evidentemente, a se desenhar. Garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da federação. Reorganizar as finanças de unidade da federação em alguns casos específicos. Aí alguém deve dizer, ixi, professor, esse aí era para ter intervenção em meio mundo de canto, como se diz. Olha aí, você está vendo como é? Prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial. E por fim, né, que talvez seja o caso mais aberto, assegurar a observância de determinados princípios constitucionais, como a forma republicana, sistema representativo e regime democrático, e principalmente os direitos da pessoa humana. Então quer dizer que todas, caso violadas ou caso surja alguma dessas causas, daria ensejo então à intervenção federal. E falando especificamente da intervenção federal, como ela ocorre? O nosso convidado vai explicar um pouco mais, mas em linhas gerais, a gente pode dizer que o presidente, através de um decreto, ele vai então instalar essa situação emergencial, digamos assim, essa situação de exceção, né? E esse decreto ele tem que ser submetido ao Congresso Nacional para que os deputados e vereadores, os deputados e senadores, eles analisem essa situação. Esse decreto tem que ser enviado ao Congresso em 24 horas. E aí o Congresso Nacional vai dizer, não, eu não concordo com o presidente. E aí a intervenção ela fica então sem eficácia. Mas já se o Congresso Nacional confirmar o decreto, né, aceitar os argumentos e as justificativas do Executivo Federal, ele então vai dar continuidade e a intervenção ela continua conforme o decreto dispõe. No decreto, o presidente ele tem que, além de dar sua justificativa, ele tem que informar também o prazo para cumprimento e todas as situações que seriam então regidas através nesse período da intervenção. Exato. Então, para que a gente possa aprofundar todos esses assuntos, não é, Joyce? Para que a gente possa discutir profundamente. Esse tema é muito importante. Esse tema, ele não só está ligado hoje, evidentemente, ao estado do Rio de Janeiro, a essa situação pontual, mas a possibilidade, infelizmente, de ter que se aplicar esse instituto em outras situações, não só com relação à segurança pública, mas outros temas, tendo em vista esse momento difícil pelo qual atravessa a República Federativa Brasileira. E aí, Jorge, nós vamos chamar justamente o professor Lauro Gugel, não é? Que é diretor da FAT, mas você segura aí que já já você vai, evidentemente, acompanhar todos os detalhes sobre esse tema de intervenção federal e também um pouquinho, né? Eu quero tratar antes sobre um pouquinho dessa situação delicada que a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte passa. Segura aí, voltamos já já com o seu programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos, retorna já já.